Olá, vamos iniciar o nosso estudo de palavra, aquilo que Deus me direcionou a fazer. Você que é mulher, sinta a vontade para estar aqui junto comigo nessa palavra direcionada do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus. Nós podemos analisar, que eu coloquei uns estudos aí desde o início, falando sobre que nós mulheres, nós temos que estar disciplinando a nossa própria carne. E nós sabemos que não é uma coisa que é fácil. Não é fácil simplesmente dizer quando você está cansada, quando você está sobrecarregada, para você entrar numa missão direcionada da parte de Deus, quando aquilo que Deus te direciona a fazer. E quantas mulheres estão estacionadas no seu chamado, no seu ministério, a qual o Senhor confiou? E quantas mulheres preferem estar admirando umas outras e acham que não tem a autocapacidade de se levantar do seu ministério? Eu sempre digo que cada um de nós temos um ministério único. Um ministério único ao qual Deus confiou a você. E digo, Deus, Ele jamais vai deixar de amar você, deixar de amar, pelo fato de você estar estacionada ou por algo que quantas vezes Ele mandou você orar e você não foi, ou por algo que você ainda não tenha cumprido o teu chamado, você ainda não tenha cumprido a sua missão, você não tenha ido aquilo que Deus tem te direcionado a fazer. Não, isso não vai deixar Deus de amar você. O tanto que eu amo esse tema dessa palavra que eu coloquei, Ele me amou primeiro. Por quê? Porque o amor de Deus, ele não altera. O amor de Deus por você e por mim não é alterado. O amor de Deus, ele continua sendo o mesmo. Podemos simplesmente trair o nosso próprio Deus. Nas nossas ações, podemos virar as costas para Deus, podemos tomar qualquer atitude que demonstra que nós não amamos a Ele. Mas o Senhor, o amor dele por você vai continuar o mesmo. A sua chamada, as promessas, tudo aquilo que Deus falar em teu coração vai continuar mesmo. Por quê? Porque por mais que ainda sejamos infiel a Ele, a sua fidelidade conosco continua intacta. O amor dele continua intacto. O seu amor não é frustrado. O seu amor prevalece. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele é o amor. E por isso que Ele nos amou primeiro. Porque Ele é perfeito, Ele é digno e Ele é Deus. Ele é Deus. A sua rejeição em questão da sua missão, do seu chamado, tudo que você tem se sentido inferior, você não tem se sentido autocapacitada para exercer a sua chamada, você tem se sentido indigna de exercer aquilo que Deus tenha confiado a você, isso não altera. Não altera, não. O Senhor, Ele continua da mesma maneira para te entregar aquilo que Ele tenha preparado para vós. Da mesma maneira. E por isso hoje Deus, Ele trouxe essa palavra direcionada a você que está ouvindo. Levanta-te, mulher. Levanta-te, mulher, em teu chamado, aquilo que Deus tem te chamado para que você venha fazer, aquilo que Deus quer de você, aquilo que Deus tenha falado em teu coração. Eu digo, destaca aí, ouça a voz de Deus. Aquilo que o Espírito Santo tem te direcionado a fazer, ouça a voz de Deus, porque é isso que Deus ele quer de você.
Ouça a voz de Deus. Não sou eu que vou ouvir, eu vou te dizer. É você. É você que vai escutar a voz de teu Pai. Se Ele tenha chamado você para orar pelas madrugadas, se o Senhor tenha colocado propósito no teu coração para fazer com Ele, faça. Se Deus tenha colocado algo para você orar, alguma situação, alguma causa, faça, porque é essa missão que Deus está dando a você. Se Deus tem te chamado para ministrar a palavra, se Deus tem te chamado no louvor, se Deus tem te chamado em algo, na sua família, se você tenha exercitado como serva do Senhor dentro da sua casa, na sua família, começa a exercer. Começa a te levantar em teu chamado, porque é isso que Deus quer de cada um. Para que nós vamos cumprir o nosso chamado. O quanto mulheres não têm se disciplinado a si própria, não têm se examinado a si, aquilo que precisa ser disciplinado, nós como mulheres. Nós não podemos dar luxo para nossas próprias vontades. Quando estamos falando de missão, quando estamos falando que é uma luta contra o inferno, nós mulheres não podemos dar o luxo de descansar. Quando estamos falando de um descanso, não estamos falando que não vamos descansar. Vamos sim, o próprio Deus se descansou. O próprio Deus descansou daquilo tudo que Ele fez. Mas estamos falando de um estacionamento. Quando muitas vezes mulheres frustradas, mulheres se sentindo inferior, mulheres sentindo que não são capacitadas, dizendo eu não sei falar, eu não sei isso, mas o Senhor, Ele não quer saber disso. O Senhor, Ele já tem a autocapacidade. O Senhor, Ele já tem o conhecimento. O que o Senhor quer de você é a capacidade, não é a capacidade. Deus, Ele quer o teu coração, mulher. Deus quer você que diga, eis-me aqui à sua disposição para Ele. Você está disponível. Aqueles que estão disponíveis, Ele está pronto para usar. Para você dizer, eis-me aqui. É você se entregar, é a tua entrega para com Ele. É a sua entrega, aquilo que você está pronta para entregar para Ele e cumprir a sua missão. Estamos falando de mulheres que estão prontas para deixar tudo para trás, para ir cumprir uma chamada. Custa ao que custar, doa ao que doer. Mas somos mulheres que estão prontas para exercer e fazer. Não importa quantas lágrimas vai custar, mas está pronta para se levantar e marchar, e para guerrear nessa terra e para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronta para exercer a minha chamada. Pronta para fazer aquilo que o Senhor ordena a fazer. Quando falamos de princesas que têm coroas, que não se rendem, mulheres que não abaixam a cabeça porque tem uma coroa sobre a sua cabeça, estamos falando mulheres que não abaixam sua cabeça diante de situações, mas mulheres que estão prontas para levantar. Mulheres que estão prontas para levantar. Nós levamos em referência desse estudo dessa palavra de Esther, a rainha Esther. A rainha Esther, mulheres. A rainha Esther. Como é que você levantou esse exemplo? Porque o Senhor, Ele falou comigo tremendamente na madrugada. Essa palavra da coroa, quando Ele disse assim, não abaixa a sua cabeça porque tenho uma coroa na tua cabeça. E aquela voz repetia, ela repetiu, dizendo que palavra que está querendo ministrar. E quando falando, e o Espírito Santo começou a ministrar e dizendo, quantas mulheres estão abaixando as suas cabeças diante de situações? O quanto mulheres estão se imunizando. Quantas mulheres estão simplesmente se sentindo frágil. Ei, mulher, você é guerreira, você é filha, você é amada por Deus. Você é uma mulher guerreira para chegar até aqui. Somos mulheres que estamos prontas
Nós podemos dar exemplo como Esther, que eu acabei de falar. Nós somos mulheres que estamos prontas para servir. Que nós não possamos ser como a rainha Vasti. Rainha Vasti, ela estava ali para ser uma rainha, mas quando ela foi chamada para servir o seu Senhor, ela não quis ir. Ela não quis ir servir. Ela se sentiu simplesmente indignada. Ela se sentiu que não queria ir, porque ela se sentiu indignada, porque ela não queria ser mostrada como simplesmente uma mulher, uma obra. Ela não queria ir. Ela se sentiu indignada do seu próprio coração. Imagina o coração da rainha Esther. Imagina como é que estava o coração da própria rainha Esther. Quando ela tinha que ir de encontro com o rei sem for chamada. Imagina como é que estava o coração da rainha Esther, sabendo que ela não estava ali em vão, mas porque existia um propósito maior por ela estar. Tanto que o seu tio Maduque lembrou ela, porque ela estava ali. Ei, mulher, você está aí porque Deus tem um propósito contigo. Deus, ele tem um propósito onde ele tem te colocado. Deus, ele tem um propósito contigo. Simplesmente, rainha Esther, ela queria simplesmente se esconder. Ela queria simplesmente deixar, mas Mardoqueu lembrou dela da missão que Deus tinha para com ela. A missão maior daquilo que Deus tinha com ela. Que não era em vão, mas existia um propósito. O quanto as mulheres estão se escondendo, estão simplesmente deixando e não estão exercendo a sua chamada, aquilo que Deus te escolheu. E quando a própria rainha Esther, ela se posicionou como rainha daquele povo. Ela se posicionou para interceder, para cumprir a sua chamada, para cumprir, sinto aqui a presença de Deus tremendamente. Ela tomou o revestimento da armadura do Senhor. Ela se revestiu como uma mulher guerreira, deixando tudo para trás. Ela não se importava o que aconteceria com ela, mas ela queria cumprir a sua chamada. Ela não se importava o que iria acontecer, mas ela queria cumprir a sua chamada. Quantas vezes mulheres digam, Senhor, eu vou, mas será que o Senhor vai garantir a minha segurança? Ou Senhor, o Senhor vai lá, o Senhor não vai me envergonhar? Oh Deus, faça. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Porque aquilo que Deus manda você fazer, ele se responsabiliza. Se é Deus que está mandando, vaia e não precisa se explicar. Faça somente aquilo que Deus manda você fazer. Porque aquilo que Deus te direciona a fazer, ele se responsabiliza. E Deus se responsabilizou. Olha só. Enquanto todos olhavam para a própria rainha Esther, achando que ela morreria naquele momento. Podemos dizer que naquela situação, quando ela queria recuar, podemos dizer que ela estava com medo. Estava se sentindo, estava medrosa. Mas como eu falei no nosso tema, Deus ele escolhe os soldados mais medrosos, que se sentiam incapacitados para se tornar os melhores soldados. Porque existe dentro de você, você foi comprado com o sangue de Cristo. E você é uma mulher guerreira. Você é chamada, você é escolhida por Deus. E Deus, ele te escolheu. Não duvida isso nunca do teu chamado. Você é capaz e você consegue. Você consegue. E eu te posiciono a você se levantar. Levanta-te e vai e faça.
e cumpra, e começa a te disciplinar, começa a se levantar. Se for preciso, vai, mas eu estou com sono, vai e ora, começa e vai, marcha, faça aquilo que Deus está direcionando a fazer, vai, se for preciso, levanta nas madrugadas, levanta um propósito com Deus, cria um tempo com Deus, entre você e Ele. Não precisa de um tempo muito, mas um tempo que seja de coração, que seja voltado para Deus. Seja uma mulher em constante oração, que seja numa pia lavando louça, não importa onde que você esteja, mas que você seja uma mulher que ore em espírito e em verdade. Uma mulher adoradora, que esteja pronta para adorar o teu Deus. Se você está no teu trabalho, você está orando em espírito. Aonde você está ali guerreando no reino espiritual, porque somos mulheres que estamos pronta para exercer a nossa chamada, pronta para ir. Somos mulheres que somos como a rainha Esther, nós somos como as rainha Varte, nós estamos prontas para servir, custa o que custar, aleluia. O que é mais importante é aquilo que o próprio rei coloca em nossas mãos como missão e para cumprir, e nós estamos aqui pronta para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta. E dizemos e podemos dizer: quem é que está conosco? Quem lutará conosco? É o Senhor do exército. Da onde que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, porque Ele é o Deus que está contigo no meio do vale. Ele é contigo quando você está numa tempestade que parece que o barco vai afundar, que parece tanto, até o cenário parece improvável, até a circunstância parece. É Ele que está contigo, é Ele que é o teu Deus, o poderoso sou que sou. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus que manda. Ele não é mandado, mas Ele é o Deus que manda. Muitas vezes nós apresentamos situações para Ele, como é para Ele fazer. Não. É Ele que faz da forma dele, e nós podemos dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir a minha missão, mas eu estou aqui para dizer porque tu sabes. Lembra da oração de Ezequiel? Ele disse que é possível reviver esses ossos secos. Ele diz: tu sabes. Por quê? Porque coisas que só Deus sabe. E nós temos que apresentar a nossa causa diante do Senhor. E não ser como que quando a própria Marta se desesperou, que depois de 4 dias, o próprio Jesus não veio, e Lázaro já estava morto 4 dias, né? E ela se esperou: se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor, o próprio Jesus, falou que: Marta, se tu crer, né, o teu irmão há de ressuscitar. E ela simplesmente não entendendo, porque às vezes Deus está falando contigo e tu não está entendendo os mistérios de Deus. Precisamos entender, estar atento àquilo que Deus, o próprio Deus, está falando conosco. Precisamos estar atenta, discernir a voz de Deus, aquilo que o próprio Senhor está falando. Se você crê, mulher, você verá a glória de Deus, e o próprio Deus falará contigo. O próprio Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. A sua confiança, a sua fé vai te levar ao sobrenatural de Deus. Mas é preciso você ter uma posição com Deus, é preciso você se posicionar, é preciso você se levantar e dizer: eis-me aqui, eu estou pronta. Amém? Que você fique com essa palavra que foi direcionada do Espírito Santo de Deus. E amém. Que você possa guardar em teu coração e praticar ela em sua vida, como estilo de vida cristã, para cumprir a sua missão com Deus.